A relação do PT com a Petrobras no passado fez os investidores promoverem uma verdadeira enxurrada de venda de ações da empresa, que já perdeu 20% do valor de mercado desde a eleição de Lula, há 2 semanas mais ou menos. Os papéis da petroleira brasileira, que fecharam o pregão na véspera do segundo turno a R$ 32,57, despencam dia sim, outro também, e atingiram na quinta o menor valor em quase 4 meses. O presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo com as ações da estatal cotadas a R$ 12,81 e elas chegaram a R$ 37,72 após um bom desempenho no primeiro turno. Paulo Figueiredo, o mercado financeiro já entendeu como serão os próximos 4 anos? Eu tô achando divertidíssimo, Aros, vou te falar a verdade, porque eu tô vendo aquela turma, Helena Landau, né, foi conselheira econômica da Simone Tebet na campanha, depois declarou voto no Lula, Armínio Fraga, meu professor, que também era pró-Lula, o próprio Henrique Meirelles desejando boa sorte para as pessoas e dizendo que o Lula dilmou. Essas pessoas são economistas razoáveis. Falta a eles um pouco de capacidade de entender o cenário político para ver para onde as coisas vão se movimentar. Ora, a primeira coisa que o Lula fez foi virar e pedir uma PEC que era um cheque em branco. E aí todo mundo age de forma surpresa. Essa chamada PEC de transição, eu prefiro chamar de PEC tsunami, porque ela é uma destruição completa das contas públicas brasileiras e uma volta aos anos de 2014 e 2015, quando Dilma Rousseff, do PT, indicada pelo Lula para ser sua sucessora, exaltada pelo Lula durante a campanha, deixou o Brasil na sua pior recessão da história. Pior ainda do que a pandemia de Covid-19. Eu sempre digo, PT administrando o país é pior do que qualquer pandemia. Então, o Lula resolveu com essa PEC pedir um cheque em branco para sair gastando que nem um doido. E o que ele faria com essa gastança? Né? O programa Minha Picanha, Minha Vida? Talvez. Mas, além disso, o que ele faria era comprar o silêncio, a paz, um pouco de paz popular, distribuindo benesses, e mais do que isso, comprar o que falta do Congresso, para ter certeza de que ele não teria oposição. Ora, existe um mito de que o Lula fez uma boa gestão das contas públicas quando foi presidente. Isso é um mito. Eu hoje no Morning Show li até os números. O governo Lula, quando assumiu, o Brasil tinha alguma coisa, o governo federal arrecadava alguma coisa como 680 bilhões por ano. No último ano do governo, no penúltimo ano do governo Dilma, né, 2014, o governo federal arrecadou quase 1,4 trilhão, ou seja, mais do que o dobro. E foi assim que o governo Lula fez contas fiscais arrumadas. Ele deu sorte de que a economia mundial vinha muito bem, o Brasil teve um crescimento econômico por conta da demanda mundial por commodities, basicamente, e pelo aumento de gastos públicos, que num primeiro momento gera, sim, crescimento econômico, e depois, quando a maré virou, o Brasil mergulhou na depressão. Então, falta a esses economistas que eu citei aqui um pouco de memória e um pouco de entendimento de política, entendimento de para onde as coisas vão. E agora, a única coisa que eu tenho para dizer para eles é o seguinte: vocês estão assustados, queridos? Faz o L. Não, eu falei da Casa das Garças, o Fernando estava falando do Rio de Janeiro, né? A grande reunião dos economistas liberais. Eu fiz economia na PUC-Rio também. Então, é isso que o Fernando está falando perfeitamente. É o High Society do Rio de Janeiro, Beautiful People, onde um fica elogiando o outro, existe toda ali uma coisa de ficar bem com todo mundo, pessoal que assina carta pela democracia, e aí no final todo mundo acaba virando gestor dos seus próprios fundos, um indica para o outro, aí o dinheiro vai circulando sempre dentro da mão deles. Eu quero ver como é que está o resultado dos fundos desse pessoal e como é que vai estar daqui a pouquinho. Eu estou falando, esse é o pessoal que eu vou ficar enormemente satisfeito em ver as consequências do governo Lula para eles. Infelizmente, tem que haver consequências. É a mesma coisa, estou passando aqui nos Estados Unidos exatamente pela mesma coisa. No Wall Street, apoia em peso o Partido Democrata, apoiou em peso o Joe Biden. O que aconteceu?
As ações dos Estados Unidos, o Dow e o Nasdaq, o S&P estão tendo os piores resultados em anos, historicamente. Esse ano foi historicamente ruim. E aí o que acontece é que os fundos desses caras todos estão indo para o beleléu. Aqui não dá para dizer faz o L, né? Mas dá para dizer faz o B do Biden, porque é uma estratégia suicida, baseada, como o Fernão está dizendo perfeitamente, muito mais em puxar saquismo mútuo e sinalização de virtude dentro da sociedade deles, do que efetivamente em cálculo puro político de entendimento do que é melhor para o país.